Olá pessoal, vou trazer um exercício para vocês aqui de campo elétrico. Esse exercício ele é o exercício de número 635 daquela super lista lá que está disponível na sala Google, tá certo? Então, o enunciado não está aqui, mas eu vou colocar o enunciado na descrição do vídeo, tá certo? Então, quem assistir pelo YouTube, na descrição do vídeo vai ter o enunciado. E vocês também podem, abrir a lista que está disponível lá na sala Google. Para quem não pegou ainda, pode ir lá pegar e acompanhar o enunciado. Então, aqui eu já fiz um levantamento prévio. Eu vou ler o enunciado e mostrando a vocês aqui os levantamentos, as conclusões que a gente pode começar a tirar do enunciado da questão. Então, o enunciado diz assim: uma partícula de massa m igual a 1 vezes 10 a menos 5 kg e carga elétrica igual a 2 milicoulombs fica em equilíbrio, um dado super importante, fica em equilíbrio em certa região de um campo elétrico. Então, fica em equilíbrio numa determinada região, que nessa região existe um campo elétrico. Adotando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o campo elétrico na região tem intensidade. Então, olha só a pergunta: o campo elétrico tem intensidade? Qual será a intensidade? Só que ele pergunta em volt por metro. Qual a intensidade em volt por metro? Então, essa é a pergunta principal, é o que a gente vai precisar de raciocinar para responder. Então, aqui existe uma partícula com uma massa m e uma determinada carga elétrica Q. E ele diz chave para resolver a questão. É essa informação que essa partícula ela está em equilíbrio. O que é que quer dizer equilíbrio? Se eu for pensar de forma vetorial, é eu dizer o seguinte: matematicamente, eu dizer que o somatório, esse símbolo aqui é de somatório, de todas as forças que atuam nessa partícula, ela dá zero. Certo? Quando eu somo todas as forças, dá zero. Claro que uma soma vetorial. Eu tenho que, além dos números, considerar também as direções para onde essas forças estão apontando. Se eu pensar de uma forma puramente escalar, e para essa questão aqui ela vai dar certo, por quê? Porque ele está perguntando intensidade. Intensidade é só a parte escalar da grandeza vetorial, é só a parte numérica, é só o número, só o valor do vetor. Ele não está perguntando direção e sentido, só que nessa questão é bem fácil da gente descobrir. Mas ele quer saber o número, o valor. Então percebam o seguinte: se eu tenho que a partícula está em equilíbrio, significa dizer que as forças para cima são iguais às forças para baixo. As forças para baixo, quais são as forças que existem empurrando essa partícula para baixo? Será apenas o quê? A força peso. E quais são as forças empurrando essa partícula para cima? A força para cima, obrigatoriamente, tem que ser a força elétrica. Por que a força elétrica? Como é que eu cheguei à conclusão de que é a força elétrica que está para cima? Olha só, se existe um campo elétrico, é a afirmação do enunciado. Ele falou que fica em equilíbrio quando colocada em certa região de um campo elétrico. Então, ele está afirmando que existe um campo elétrico. E se essa partícula tem carga, por definição, a gente viu na aula que campo elétrico vai ser igual a força dividido pelo módulo da carga. Essa cargazinha é aquela carga de prova. Ela funciona aqui como uma carga de prova. Se eu coloco uma carga na presença de um campo elétrico, vai surgir uma força sobre essa carga, ok? E essa força vai ser a força elétrica. E se a partícula está em repouso e eu tenho peso para baixo, eu tenho que ter alguma outra força para cima. A única força possível, de acordo com o enunciado dessa questão, de existir é a força elétrica. Por quê? Porque é uma carga elétrica na presença de um campo elétrico.
Uma carga elétrica na presença de um campo elétrico, só pode acontecer isso surgindo uma força. Quando eu coloco a carga aqui, aparece uma força. É justamente aquele artifício que a gente usa para provar que existe um campo. Aqui o raciocínio é o contrário, né? Ele afirma que existe um campo e coloca uma carga. Consequentemente, vai ter que surgir uma força sobre essa carga. Então, como é que a gente vai montar, né? Então, entendemos o problema. Entendemos onde a gente quer chegar. Entendemos a principal informação, quer dizer que está em equilíbrio e o que isso gera. A gente já pode partir para a segunda etapa, né? Primeira é entender o problema. Segunda é o quê? Transformar esse entendimento numa equação. Isso vai vir justamente dessa informação aqui, que diz que as forças para cima são iguais às forças para baixo. Agora, olha só, o número delas, tá? Porque realmente elas não são iguais, porque se uma força está apontando para o lado e outra força está apontando para o outro, elas não podem ser iguais. Lembre que força é uma grandeza vetorial, não é só número, é direção e sentido. Então, se os sentidos são diferentes, as forças são diferentes. Só que quando eu penso de forma escalar, eu estou olhando apenas para o número. E o número do que está empurrando para cima, o valor para cima, tem que ser o valor para baixo. Por quê? Porque ela está em equilíbrio. Se a força elétrica fosse maior que o peso, essa partícula começaria a subir. Se o peso fosse maior que a força elétrica, essa partícula começaria a descer. Então, como é que eu transformo isso na equação? Simplesmente é dizer que a força elétrica, o número, né? Perceba que não tem mais a setinha em cima, não é mais um vetor. Eu só estou agora olhando aqui o valor, a intensidade dessa força. Então, a intensidade da força elétrica, o valor da força elétrica, vai ser igual ao valor do peso. Por isso ela fica parada, porque uma está para cima e a outra está para baixo. Valores iguais, não sai do canto a partícula. Ok? Então vamos lá. Quem é a força elétrica? Se eu olhar para aqui, ó, força elétrica é essa força aqui que surge. Então eu posso isolar a força elétrica e essa carga vem para cá e vou ter que força elétrica vai ser igual a campo vezes o módulo da carga elétrica. Eu vou chegar e vou substituir aqui, ó. Então a gente já vai agora começar a nossa terceira etapa, que é substituições, até eu chegar nisso aqui. Então a força elétrica, né? Perceba que eu quero chegar campo elétrico e eu não tenho campo elétrico aqui, mas eu tenho força elétrica e força elétrica se relaciona com campo. Então, só eu substituir aqui, ó, campo elétrico vezes o módulo da carga igual ao peso. Eu tenho peso na questão? Não tenho. Mas a gente sabe que peso é o quê? Massa vezes aceleração da gravidade. E eu vou ter massa na questão e eu vou ter gravidade. Ótimo. Então, como eu quero saber campo, eu vou deixar logo aqui, ó, campo vai ser massa vezes gravidade e essa carga que está multiplicando vai passar para cá dividindo. E agora eu vou substituir por números para me dar a resposta final. Campo vai ser igual a massa. Quem é a massa? 1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a gravidade, que é 10, dividido pelo módulo da carga. Quem é a carga? 2 milicoulombs. Esse milho aqui, para quem não lembra, vale 10 elevado a menos 3. Aproveita agora que vocês estão aí provavelmente no computador, no celular, vai dar uma olhadinha nos múltiplos e submúltiplos. Ok, pessoal? Então dá uma olhadinha lá, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, nos múltiplos também, 10 a 3, 10 a 6, quilo, mega, por aí vai, certo? Então não perde essa oportunidade. Então, voltando aqui, carga vai ser 2 milicoulombs, então a carga será 2 vezes esse mili é 10 a menos 3 coulomb. Campo elétrico vai ser igual a 1
vezes, repete base 10, soma o expoente. Menos 5 mais o 1 aqui invisível. Menos 5 mais 1, menos 4. Tudo isso sobre o módulo de 2 vezes 10 a menos 13. Se fosse negativo, viraria positivo. Esse número, não é o expoente. O módulo ele mexe no sinal do número principal, não no sinal do expoente. Então, vai permanecer o mesmo 2 vezes 10 a menos 3. Campo, então vai ser 1 dividido por 2, vai ser meio, 0,5. Vezes 10 a menos 4, repetir aqui, e esse 10 a menos 3 vai subir, mudando o sinal do expoente. Teve dúvida nessa operação aqui de potência de 10? Para a aula agora mesmo. Vai aí no Google, escreve assim, ó, potência de 10. E faz uma revisãozinha rápida aí. Então, o expoente está aqui 10 a menos 3, ele pode subir para o numerador, trocando o sinal do expoente. Campo, então, vai ser 0,5 vezes 10 menos 4 mais 3 dá menos 1. Ok? Em notação científica, se eu quiser botar em notação científica, um número entre 1 e 10. Então, isso aqui vai virar 5. Para isso virar 5, eu multipliquei por 10. Então, eu tenho que dividir a outra parte do número por 10. Senão, eu vou mudar o número. Se eu só multiplicar por 10, eu falei diferente, né? Eu multipliquei por 10 aqui, eu tenho que dividir aqui. Então, isso vai virar 10 a menos 2. Aumentou aqui, diminui o expoente. Menos 1, menos 1, menos 2. Isso é Newton por Coulomb. Ah, professor, na questão está dizendo que deve ser dado em volts por metro, né? Ótimo. A relação de transformação de Newton para Coulomb, Newton por Coulomb para volt por metro é simplesmente igual. 1 Newton por Coulomb é igual a 1 volt por metro. Então é o mesmo número, só basta fazer isso aqui e tá ótimo, pessoal. Então a resposta final, 5 vezes 10 a menos 2 volt por metro. Tá ok, pessoal? Tá, até a próxima.